Seja bem-vindo ao nosso podcast Solitude Divina. Vamos começar com nossos abraços aos novos inscritos. Hoje temos aniversariantes. A rapaziada do Futebol de Quinta mandou um forte abraço pro artilheiro do time. É só mandar na área que é gol, diz ele. O craque é o André Machado Coelho. E já estendemos o abraço para Tamara, sua esposa, e para o Davi e para o Francisco, os babies do casal. E para enriquecer ainda mais nosso imaginário, colocamos nosso conteúdo para debate. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, está no coração da vida de fé, aprofundando uma reflexão que a gente trouxe lá no Solitude Divina. A ideia central é que alinhar nossa vida com a vontade de Deus é o único alicerce seguro, sabe? A famosa casa construída sobre a rocha. Exato. E a questão que isso levanta é imediata e, para muitos, bem angustiante. Essa entrega total, essa busca por se conformar à vontade divina, principalmente quando a vida dói. Será que é mesmo o único caminho para a paz? Ou, em alguns casos, essa mentalidade pode levar a gente a uma certa passividade, a diminuir a importância da nossa própria capacidade de agir, de discernir o que é certo e errado? A minha posição é clara. Vou defender que essa união da nossa vontade com a de Deus é, na verdade, a forma mais profunda de amor. E, por consequência, o único caminho para uma paz que não seja superficial, uma paz que as circunstâncias não podem roubar. E eu vou argumentar que, embora essa sintonia com o divino seja, sim, fundamental, uma fé madura precisa conviver com uma tensão constante. Uma tensão entre aceitar o que vem e lutar para mudar o que está errado. Minha preocupação é com uma ideia de submissão que, no limite, pode acabar nos pedindo para, desligar o nosso senso crítico. Vamos começar pela base, que o material apresenta de forma muito forte, né? A imagem das duas casas do Evangelho. Eu acho essa imagem de uma força incrível. Para mim, não é só uma metáfora bonita, é uma verdade prática. Uma vida construída sobre a rocha da vontade de Deus é a única que aguenta o tranco quando vêm as tempestades, e elas sempre vêm. O ponto-chave aqui é que essa vontade não é um peso, sabe? Não é um conjunto de regras para tirar nossa liberdade. Pelo contrário, o material usa uma expressão ótima, uma bússola precisa. É aquilo que aponta para a nossa felicidade mais autêntica, para a união com Ele. E o mais importante, não é um segredo para iniciados. É algo concreto, que se encontra nos mandamentos, no esforço de cumprir bem os deveres do dia a dia, seja no trabalho, na família, nos estudos. É aceitar o que vier das mãos de Deus e tentar colaborar com o plano dele. É aí que mora uma paz que o mundo simplesmente não consegue oferecer. Eu concordo que a imagem é poderosa e que a busca por um sentido maior é o que move a gente. Ninguém nega o consolo que a fé na providência traz. A minha questão é com a aplicação prática disso. O material dá muita ênfase a uma aceitação que, dependendo de como a gente interpreta, pode beirar a passividade. Vamos ser práticos. Como é que a gente distingue, no calor do momento, o que é a vontade de Deus e o que é, por exemplo, o resultado de uma injustiça humana, de uma falha de sistema ou simplesmente do caos do mundo? Pensa num desastre ambiental causado por negligência. As pessoas perdem tudo. A vontade de Deus é que elas aceitem passivamente essa perda ou que usem a inteligência e a força delas para lutar por justiça, entendendo essa luta como uma forma de colaborar com o desejo de Deus por um mundo mais justo. E tem outro ponto que me parece ainda mais delicado. A ênfase na obediência a uma autoridade, independentemente de suas qualidades ou defeitos. Isso não é perigoso? A gente não corre o risco de abrir mão da nossa consciência, da nossa responsabilidade moral, que também são presente de Deus? Essa questão da obediência é o ponto nevrálgico e eu entendo perfeitamente a sua preocupação. Mas veja bem, o modelo que o material nos propõe não é o de uma obediência cega a um ser humano falho. O modelo é Cristo. E o exemplo radical, Jesus, sendo Deus infinitamente superior, obedeceu a Maria e a José, duas criaturas. Por quê? Porque o fundamento da obediência cristã não está na qualidade da pessoa que dá a ordem. Está no nosso amor a Deus e no desejo sincero de imitar Jesus.
O texto aponta duas atitudes essenciais para isso: um desejo ardente de fazer a vontade do Pai e a humildade. É o nosso orgulho que nos faz querer que tudo passe pelo nosso próprio critério, que é limitado, muitas vezes egoísta. A humildade, por outro lado, nos abre para aceitar o critério de Deus, que enxerga o quadro completo, que é infinitamente mais sábio. Certo, mas nessa sua visão da obediência como imitação de Cristo, como você lida com o fato de que o próprio Cristo virou as mesas dos vendilhões no templo e confrontou os fariseus duramente? Ali ele não estava sendo nada dócil ou submisso à autoridade religiosa estabelecida. Pelo contrário, ele a confrontou. Então, como essas duas atitudes de Jesus, a obediência em Nazaré e o confronto em Jerusalém, como elas coexistem no seu modelo? Ótima pergunta, porque ela me permite esclarecer um ponto. O confronto de Jesus não era contra a autoridade em si, mas contra a perversão da autoridade, quando ela se colocava no lugar de Deus, criando fardos que o próprio Deus não pedia. A obediência que o material propõe é sempre dentro da lei de Deus. Se uma autoridade me pede para fazer algo que é claramente um pecado, que vai contra os mandamentos, a minha obediência maior é a Deus. O ponto não é anular o julgamento, mas ter o julgamento correto, que nasce da humildade. A pergunta que a pessoa humilde se faz não é "eu gosto dessa ordem, ela me convém", mas sim "essa ordem me ajuda a amar a Deus e ao próximo". Ela está alinhada com o Evangelho? A resistência de Cristo era, na verdade, uma forma mais profunda de obediência à verdadeira vontade do Pai. Entendo a distinção, mas na vida real a linha é muito mais tênue. Vamos pegar um exemplo do mundo corporativo. Você trabalha numa empresa onde a cultura é tóxica, o chefe é abusivo e pede para você, sei lá, maquiar relatórios ou tratar mal um colega para acelerar os resultados. A obediência ao dever profissional entra em conflito direto com a caridade e a honestidade. A obediência sem o discernimento crítico afiado, que o material não detalha tanto, pode se tornar conivência. A história está cheia de exemplos terríveis de pessoas que cometeram atrocidades dizendo que estavam apenas cumprindo ordens. Uma fé madura exige que a gente reconheça que a nossa primeira responsabilidade é com a nossa consciência, que é onde Deus fala com a gente de forma mais íntima. Sem dúvida, a consciência é o sacrário. Mas a consciência precisa ser bem formada. E ela se forma justamente na prática da virtude, na obediência às coisas claras e certas. E isso nos leva ao segundo ponto, que está totalmente ligado: o sofrimento. Como a gente reage quando não é uma autoridade humana, mas a própria vida que nos impõe algo doloroso? Aqui, o modelo de Cristo se torna ainda mais luminoso. O texto nos leva para o Horto das Oliveiras. É uma cena de uma dramaticidade imensa. Jesus está numa angústia de morte. Ele sua sangue. E a oração dele é um mapa para nós. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É nesses momentos de escuridão total, quando nada faz sentido, que somos convidados a confiar, a nos entregar sem impor as nossas condições. Mas é exatamente essa angústia de morte que eu acho que a gente não pode passar por cima muito rápido. Ela mostra uma luta real, visceral. Não é uma aceitação passiva, imediata. O próprio conflito, a angústia, o desejo de que aquilo não acontecesse, tudo isso faz parte de uma resposta humana e espiritual autêntica. Isso me faz perguntar: a paz que a gente busca vem só dessa aceitação final, do faça-se a tua vontade, ou ela também pode vir da própria luta? Pensa na luta de um cientista que passa noites em claro buscando a cura para uma doença. Pensa em pais que lutam incansavelmente pela recuperação de um filho. Pensa numa comunidade que se organiza para reconstruir o que uma enchente destruiu. Agir, lutar, tentar transformar uma realidade dolorosa, isso não é também uma forma nobre e concreta de colaborar com a vontade de Deus, que afinal é a vida, a saúde e a dignidade para todos? Mas eu não vejo isso como uma oposição. Na verdade, são duas faces na mesma moeda. Lutar pela justiça, buscar a cura, trabalhar pelo bem comum, tudo isso é cumprir a vontade ativa de Deus. Aquela expressa nos mandamentos de amar ao próximo e cuidar da criação. O material, ao focar no Getsemane, está falando de outra situação,
O que fazer com o sofrimento que, depois de toda a nossa luta, permanece? Aquilo que é inevitável. E aqui é útil a gente lembrar daquela distinção clássica. Existe a vontade de Deus que causa o bem e a sua vontade que permite o mal. Não porque ele o queira, mas para respeitar nossa liberdade ou, misteriosamente, tirar um bem maior de uma situação ruim. É diante dessa vontade permissiva que a oração "O Senhor quer isso, então eu também quero" se torna revolucionária. Ela transforma o que poderia ser uma revolta ou uma resignação amarga num ato de amor e confiança. É o que São Paulo quer dizer com "tudo contribui para o bem dos que amam a Deus". Não que o mal seja bom, mas que Deus é poderoso o suficiente para tirar o bem até do mal. Essa distinção é teologicamente importante, eu concordo. Mas na prática, a fronteira entre o que é evitável e o que é inevitável é quase sempre incerta. Quando um ativista de direitos humanos deve parar de lutar e aceitar uma lei injusta como vontade permissiva de Deus? Quando um médico deve parar de tentar um tratamento e dizer ao paciente que é hora de aceitar? Essa incerteza nos joga de volta na arena do discernimento pessoal, que é o nosso terceiro ponto. O material oferece um guia que você descreveu como claro, né? Os mandamentos, os deveres do próprio estado de vida. E eu concordo, isso é um chão firme, mas a vida real adora nos apresentar situações onde esses deveres entram em choque. Me dá um exemplo concreto. Com certeza. Imagina uma mãe de família. O filho pequeno fica gravemente doente e precisa de cuidados intensivos em casa. Ela tem um dever de estado claríssimo de cuidar do filho. Mas ela também tem um trabalho que sustenta a família. E o chefe dela deixa claro que se ela se ausentar demais, vai ser demitida. Ela tem o dever de estado de prover o sustento. Os dois deveres, ambos bons e queridos por Deus, estão em conflito direto. Dizer a ela para simplesmente cumprir os deveres do seu estado não ajuda muito, sabe? Ela precisa tomar uma decisão angustiante, onde qualquer escolha parece implicar uma falha em algum dever. É nesses dilemas que o arcabouço, por si só, se mostra insuficiente. É um exemplo excelente, porque mostra exatamente onde a proposta do material atua. Ele não oferece uma fórmula matemática para resolver o dilema. Ele oferece o fundamento sobre o qual a decisão deve ser tomada. A ideia é que uma pessoa que já treinou sua vontade na fidelidade das pequenas coisas, que busca sinceramente agradar a Deus no dia a dia, adquire uma espécie de sensibilidade espiritual. Ela desenvolve a humildade para rezar sobre essa situação e pedir luz, não a partir do seu medo, mas a partir do amor. A estrutura de mandamentos e deveres não é uma camisa de força, é o campo de treinamento para a consciência. A paz que vem depois de uma decisão difícil, tomada em oração e com reta intenção, é muitas vezes o sinal de que se está no caminho certo. O perigo é o contrário, abandonar essa estrutura e se perder num subjetivismo total, onde o que eu sinto que é certo vira o único critério. Mas ao focar tanto nessa estrutura externa, por mais útil que seja, a gente não corre o risco de diminuir a importância do momento da decisão em si, desse lugar íntimo, a nossa consciência, onde estamos a sós com Deus e precisamos assumir a responsabilidade por um caminho, muitas vezes no escuro. A fé se torna verdadeiramente pessoal e adulta, não só em seguir as regras, mas em como a gente navega as exceções, os conflitos. Às vezes, a vontade de Deus pode ser nos chamar a um caminho novo, que até parece quebrar com um dever de estado anterior. Pense em alguém que descobre uma vocação religiosa mais tarde na vida, deixando para trás uma carreira estabelecida. Foi um processo de discernimento profundo que transcendeu a simples lista de deveres do dia a dia. A paz pode não vir de ter seguido uma regra, mas de ter tido a coragem de seguir uma inspiração interior, mesmo com medo. Para resumir minha posição, o que o material nos propõe é um convite audacioso à confiança. A conformidade com a vontade de Deus, mesmo quando a gente não entende nada, não é uma forma de anular quem somos, mas de nos encontrarmos plenamente em Deus. É a fonte daquela paz profunda e daquela serenidade que só vem quando a gente descansa na certeza de que existe um Pai amoroso no controle de tudo. É fazer daquela oração, faça-se a tua vontade, o nosso verdadeiro castelo, a nossa rocha firme. A liberdade verdadeira, no fim das contas, não é fazer o que a gente quer, mas aprender a querer o que Deus, que nos ama infinitamente mais do que nós mesmos, quer para nós.
E concluindo o meu ponto de vista, eu reafirmo que a busca pela vontade de Deus é sim o centro de tudo. Mas essa busca precisa abraçar a bagunça e a beleza da nossa condição humana. Não envolve só entrega e confiança, mas também o uso corajoso da liberdade, da razão, da responsabilidade que ele nos deu para transformar o mundo para melhor. A paz, para mim, não é só a ausência de conflito. Muitas vezes é a serenidade que se encontra no meio da luta justa, no esforço consciente para discernir e fazer o bem, mesmo que isso signifique questionar, desafiar e trabalhar para mudar a realidade que nos cerca. Fica claro que essa relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana é um dos grandes e fascinantes mistérios da nossa fé. O material que a gente aprofundou hoje nos provoca a mergulhar nessa reflexão, a nos perguntar com toda a seriedade sobre qual fundamento, afinal, cada um de nós está construindo a própria vida. Nossa, muito bom nosso debate, hein? Conta aí pra mim, fui produtivo para você? Qual argumento mexeu mais contigo? Escreva no comentário qual foi o melhor argumento. Se gostou, curte e compartilhe o nosso canal. Vamos espalhar essa semente da verdade em todos os cantos. Até a próxima e fique com Deus. No silêncio, a presença na alma, Jesus. Solitude divina.